É interessante. É aquilo que eu conversei, né, antes de a gente iniciar aqui, quando eu conheci o Rumbo. O Rumbo, ele é comunicador, né, Rumbo? Eu falei, vou soltar a palavra para você e você dizendo aí se apresentar e contar a sua história, como ele trouxe agora. E nesse tema, quando você traz, eu já pensei uma vez sobre isso, né, desse samba, quando o morro descer e não for carnaval, né? Mas eu penso assim, isso é quando ele descer para exigir seus direitos, né, exigir uma vida digna, porque eu penso, o morro ele já desce todos os dias, né? Ele desce para ir trabalhar, ele desce para, né, quando a gente estava nesse tempo de pandemia, ele desce para exercer os seus empregos, aqueles empregos como, né, você mesmo traz, que seriam os empregos mais braçais, em regra, né? Porque tem pessoas que exercem outros tipos de emprego, mas o interessante é quando ele descer para exigir os seus direitos, exigir uma vida digna, exigir que tenha o cumprimento da Constituição, como você trouxe, porque a Constituição, nos seus artigos lá, 6º, né, nos direitos fundamentais e nos direitos sociais, ela apresenta um país, um projeto de país que seria maravilhoso, um país com uma vida digna para todas as pessoas, né? Mas acaba sendo como a gente no direito diz, né? É uma Constituição simbólica, somente está uma folha de papel escrita, né? Porque na realidade, efetivamente, isso não acontece. E principalmente por todo o histórico, né, como você trouxe, a abolição da escravidão no Brasil foi uma canetada, formalmente, né, vamos dizer assim, formalmente, foi uma canetada, que naquela época, como você traz, o negro era tido como objeto, ele era vendido como um objeto, uma mão de obra, ele não tinha o valor e a dignidade, né, que o ser humano tem naquela época. E vem uma abolição da escravidão simbólica e o negro ele vamos dizer, retirado daquela escravidão, mas ao invés dele ser o novo assalariado para continuar exercendo aquela, né, a produção agrícola na época, não. Ele é substituído por mão de obra da Europa, né, que aí vem os italianos, vem o pessoal, e esses passam a ser os assalariados, e os negros, eles passam da escravidão para a margem, né? Foi só uma abolição formal, não foi algo material, não teve uma indenização, não teve um suporte, né, para ele conseguir ter uma vida digna a partir daquilo. E a partir disso, a classe, vamos dizer assim, o pessoal da favela, se você for ver, né, se for fazer um recorte racial, a maioria é negro, a maioria seria negro, né? Até por todo esse histórico, toda a história do nosso país, né, que não deu um suporte quando deveria ter dado, não deu uma indenização. Pelo contrário, né, os fazendeiros da época que pediram indenização para o Estado por estar perdendo seus objetos, né? Porque a abolição da escravidão prejudicou o negócio dele, a economia dele, fazenda agrícola da época. Isso, pelo contrário. E a gente vê agora, com essa questão da morte, né, do George Floyd em Minneapolis, assim como teve essa questão do vírus, ela é mundial, esse espírito coletivo de lutar contra aquela violência que a gente vê nua e crua naquele vídeo, dizendo que ele não consegue respirar por 6 minutos, o policial fica com um joelho no pescoço dele, e ele dizendo que 6 minutos e alguns segundos, ele está falando, George Floyd, não consigo respirar, me ajude, minha mãe. Aí depois que passa 6 minutos, ele já para de falar. E aí o policial ainda fica mais 2 minutos, que completam 8, com o joelho ali. Porque ele já tinha falecido ali no joelho. Então, esse fato, e esse ato que desencadeou todo o movimento que a gente vê agora nos Estados Unidos, em Minneapolis, com a população negra, apoiado também, tendo um apoio dos latinos lá, e também de uma parte da população branca, a gente vê isso se espalhar pelo mundo, né? Como tem essa pandemia que se espalhou, esse espírito coletivo de solidariedade, aquela situação, e querer que isso mude, a gente vê isso se espalhar pelo mundo. Em Londres, né, na capital da Inglaterra, teve manifestações que eles direcionaram para retirar os símbolos
os símbolos de mercadores de escravos, né, antigos, que existem lá, estátuas, existem nomes de rua. Então, já tem um movimento no sentido de rever essa parte da história para dar uma atenção e para dar minimamente, né, um retorno para essa população que já sofre e ainda tem essa questão da violência que, em regra, é direcionada para essa parte da população. Isso, e como que você vê isso aqui no Brasil? Né? Porque você vê a questão, o recorte racial nos Estados Unidos tão forte, parece que a população negra tem essa união e tem essa... nesse momento, eles demonstram essa união nesse recorte racial, né, em defesa da sua população, do seu irmão. Aqui, nós temos também, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, vários casos que a gente vê, né, mas a gente não vê, a gente vê uma reação, mas não vê uma reação tão forte, né? Você acha que há muita divisão, como você trouxe a questão da religião? A religião, ela, para cada pessoa, que em regra a pessoa busca a religião por uma questão espiritual, uma questão né, do que é a morte ou não. Então, é uma necessidade que faz bem para aquela pessoa, e cada um procura a sua. Mas muitos usam a religião de vários lados para fazer luta política e tudo mais. Então, você acha que também, pelo que você traz da religião, ela tenta separar também essa cultura? Como que você vê isso aqui no Rio, no Brasil? Então, eu começo dizendo o seguinte. No início da década de 2000, eu passei a mão numa câmera, daí que nasce o Portal Favela. Eu passei a mão numa câmera e comecei a acompanhar a entrada dos policiais aqui no Quilombo Jacaré. Eu ia com a câmera. Eles com armas e na mão, e eu com a câmera atrás. Então aquilo, você tinha que ter coragem para fazer aquilo, que a polícia militar é uma polícia assassina, uma polícia bruta, uma polícia bandida. Mas eu não tenho medo disso. Como eu falei, o meu líder é o Cristo. O Cristo não teve medo da morte. E eu um dia falei, opa, tô nessa porque meu povo está sofrendo. Me chamaram de liderança, então eu vou nessa. Então minha arma era uma câmera. E deu resultado. Muitos policiais foram presos, outros policiais foram expulsos. Falei, graças a Deus. Os Black Panthers viram isso. Isso surgiu, foi uma notícia grande, surgiu. Então eu criei ali o condomínio favela. Você botar uma câmera, né? Tá aí um portão na favela, porque não batem, mete o pé na porta e entra. Então sorria, policial, você está sendo filmado. Por favor, bata que aqui tem gente. Poxa, isso não foi fácil, não foi mole. Os Black Panthers viram isso. E como eles lá também têm uma luta muito grande com as gangues, que são os jovens, os adolescentes, eles me convidaram para ir para lá. Ganhei uma bolsa para fazer pesquisa na Universidade do Texas, lá no IUT, em Austin, e viajei fazendo palestra por todos os cantos lá dos Estados Unidos. O negro lá, ele é menor em número do que aqui no Brasil. Então isso também facilitou muito essa hegemonia, né? Você passar as demandas, um facilitador para aquele nosso povo de lá. E eu participei de vários movimentos lá, de várias atividades, várias manifestações. Você sabe que não precisava nem de faixa? Não. A gente estava no quintal lá em Natal, em Pasadena, que é logo depois de... Eu morei também na Califórnia, ali em Los Angeles. Mas Pasadena é um bairro, é uma cidade um pouco mais afastada de lá. É como se fosse Caxias, a distância de Caxias para Los Angeles. Então, o Mike Zinzo, ele tinha uma casa ali também. Ele tinha uma em Los Angeles, ele tinha uma... Mike Zinzo foi um dos grandes remanescentes dos Black Panthers. Ele com o Michael X, né? Então, era uma filosofia interessantíssima. Então, às vezes, eu estava sentado com ele no quintal assim, a gente trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ele tomando aquele uísque dele que ele gostava pra caramba. Ele virou até um alcoólatra porque muitos morreram, companheiros dele morreram. E foram os poucos que restaram daquela luta brava, travada contra a Ku Klux Klan, sabe?
E eu ali com eles, e naquele momento quem estava lá no corredor da morte era o Múmia Abu Jamal, né? E nos movimentos que nós fizemos, nas manifestações, nós conseguimos tirá-lo do corredor da morte pela primeira vez. Conseguimos tirar o Múmia Abu Jamal. Então isso foi muito legal. Então, quando estava marcado uma manifestação, a coisa acontecia na hora. De repente, ela vai ser 1h da tarde. Os telefones tocavam, pronto, estava todo mundo na rua. Todo mundo na rua, sem exceção. E já avisava, olha, a polícia vai ser fervorosa, a polícia vai espancar, a polícia vai bater, mas não se rendam. Lutem. E aí dá isso. Lá, o George Floyd foi morto, né? E aqui mataram milhares. Um dos últimos foi o João Pedro, menino, né? Uma criança. E os nossos movimentos, claro que nós nos manifestamos muito, mas nós temos um defeito enorme, que é justamente as divisões e subdivisões. Divisões e subdivisões. Umas por interesses financeiros, para receber recursos internacionais, através de ONGs, né? E outras por vaidade mesmo. Criam movimentos por vaidade. Não, eu sou o dono desse movimento, então eu vou à frente. O que nos salva e o que nos traz esperança é que mesmo a nossa luta ainda sendo fragmentada, a gente ainda consegue enormes construções, enormes colunas resistentes. Nas últimas eleições, por exemplo, nós elegemos 3 negras faveladas, 3 negras pobres faveladas, estão lá na Leste. E eu pertenço a um desses mandatos, que é o mandato da Dani Monteiro. É a negra mais jovem na história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vem de favela. Ela vem de São Carlos, passou pelo Turano, Jacarezinho, Manguinhos. Uma negra resistente, fala bonito, manda brasa. E foi dela o PL pedindo para que suspendesse as operações policiais, pelo menos no período da pandemia. Nossa Senhora! Isso ela protocolou isso numa sexta-feira, se não me engano foi no dia 9 do mês passado. Isso virou uma confusão danada, porque é associado ao tráfico, não quer que a polícia entre na favela. Isso é uma armadilha que o sistema sempre coloca na gente, né? Que quando eles percebem que a gente está ganhando a luta, eles dizem, está associado ao tráfico, o tráfico que está mandando, sabe? Mas a gente não cai mais nessa história. Então foi ela. Até porque, só fazer um parênteses, até porque nas favelas, nas periferias, a parte da população que é vinculada a tráfico, ao crime, é uma porcentagem muito menor do que o tanto de pessoas que estão ali, porque não tem condições de estar morando num lugar melhor, porque elas deveriam. Então, a maior parte não é. Mas aí é uma questão de luta política, né? Que agora a gente vê essa parte da segurança pública querendo tomar espaço, porque eu tenho uma ideia, eu vejo que um país, uma cidade, um país que ele está bem desenvolvido, que ele tem um povo, né, que exerce seu direito, tem seu direito efetivado, é quando você vê que não há tanta necessidade de recorrer à segurança pública, por isso. Porque o povo está bem, está com bem-estar. Você vê, por exemplo, Nova Zelândia, a patrulha é sem armas. É uma patrulha sem armas. Em Londres já foi patrulha sem armas. Então, você vê o grau de evolução e de bem-estar de uma sociedade também pela necessidade ou não da segurança pública, pela presença maior ou menor da segurança pública. Né? Sim. E você sabe quem foi que começou a criticar veemente, hein? A turma do Bolsonaro. Os bolsonaristas. Eles começaram a criticar. Por quê? Porque quando você vai na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, hoje, parece que ali é Secretaria de Segurança Pública. Coronel não sei o quê, delegado não sei o que lá, não sei o que da Polícia Civil, sargento bababá, policial lá, tenente não sei o quê, tudo deputado. Tudo deputado. Está cuidando dos nossos interesses? Claro que não. Claro que não estão cuidando dos nossos interesses. Estão cuidando dos interesses de uma proposta que está iniciada aí, agora eles querem oficializar, que são as milícias.
está muito claro para todos nós que esse governo que está vindo lá do Planalto, né, central, ele está fazendo de tudo para que essa milícia seja oficializada. E o quartel-general dessa milícia é a Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro. Essa milícia, ela nasce em Bangu, vai para o Campo Grande, mas o quartel-general é ali no Recreio dos Bandeirantes. É ali no Recreio dos Bandeirantes, naquele pedacinho ali, onde vivia o Bolsonaro e sua família, onde vivia o Lessa que matou, é vizinho dele, vizinho desse camarada aí, desse genocida que está aí. Então, a favela do Rio das Pedras, onde se escondia o Queiroz, que tão sem vergonha disse que estava com câncer. Isso é para não ir responder o inquérito das rachadinhas, estava lá, escondido lá, dentro da Rio das Pedras, porque ali é o celeiro deles. Eles maltratam aquela população do Rio das Pedras. Aquele quartel que tem ali em Jacarepaguá oficializa isso. Aquelas construções todinhas que estão sendo feitas lá, aqueles prédios, aqueles condomínios, tudo clandestino, tudo irregulares, é tudo comandado por eles. E eles estão cada vez mais fortalecidos, que eles estão adquirindo capital. Hoje mesmo foi em Cana, um bombeiro, que ao invés de estar apagando incêndio, estava misturado aí com essa milícia aí que escondia as armas do Lessa. Então, são essas pessoas que criticaram o projeto de lei da Dani Monteiro. Foi eles que entendi. E essa semana o ministro Edson Fachin, no STF, eu não sei quem entrou com a ação, mas ele tem uma decisão determinando a suspensão de operações nas favelas, nas periferias, enquanto está tendo a pandemia, porque tiveram casos de pessoas que estavam entregando cestas básicas, sim, que morreram em virtude, né, de um confronto com a polícia e pessoas lá. Sim, e criou um projeto, ela criou um projeto chamado A Favela Precisa Viver. Tá aí, tá rolando a Favela Precisa Viver. E eu saí fazendo 2 minutinhos apenas. Eu saí fazendo pergunta nas favelas, aqui na favela, e perguntava assim, por que a favela precisa viver? Aí surgiram várias respostas. Mas quando surgiu uma última, eu parei. A favela precisa viver, seu Rumba, porque aqui tem gente, aqui mora gente. Eles não batem na nossa porta. Olha que coisa. Falei, tem razão. Tem razão. Porque ela já percebeu que nós somos aquele objeto, que nos nossos ancestrais eram coisas que eram vendidas em mercados, depois passou isso para os favelados. Porque, assim, a transição é muito clara e lógica. Saem do tumbeiro, entram para serem vendidos, vão para as senzalas e saem para as favelas. Então, ela percebeu isso. Precisa viver porque nós somos gente. E eles estão nos tratando como coisa ainda. Mas nós estamos atentos, estamos de olho. E os movimentos que nós temos aqui, de esquerda, eles se fragmentam, como eu falei. Uns é por interesse econômico mesmo, e outros é por vaidade. Você vê, tem uma liderança que diz assim, está formada aí as famílias das vítimas. As famílias que perderam, né? Sim, perderam pessoas. Aí teve uma liderança que falou assim, o movimento que mais está crescendo aqui no Rio de Janeiro é o movimento das mães das vítimas. Caramba, então tem alguma coisa errada. Porque se esse movimento está crescendo, é porque está morrendo mais gente. Então ele está funcionando ao contrário. E aí é que eu falo, aí é que eu digo que é o outro lado da moeda. Qual é o outro lado? É que, enquanto uns falam de vaidade, outros falam do dinheiro. É necessário que seja derramado nosso sangue para sobreviver vários grupos sociais. Viva Rico. Porque enquanto você tiver pessoas morrendo como nós, os negros, favelados, pobres, você consegue recursos internacionais. E aí é um cabide de emprego para a classe média. Por exemplo, eu perdi um irmão na favela, um tiro na cabeça e depois triturado no caminhão de lixo, que a gente não conseguiu sepultar. Agora eu vou ficar contando essa história o tempo todo, chorando cada vez que eu vou lá fazer uma palestra, por exemplo, aqui? Não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso viver disso. Eu tenho que ser contra isso. Eu não posso fazer disso a minha bandeira.
A minha bandeira é cidadania, outra coisa. É isso.